O tema é a importância de compartilhar informações médicas de forma responsável e acessível. Primeiramente, Cida, muito obrigado pelo convite. Eu que digo, é uma honra poder participar como convidado teu. Você é uma pessoa que, além de ser uma excelente profissional, é um ser humano fantástico, né? Tanto que do meu tratamento nós viramos amigos. Mas é recíproco, nosso carinho. Boa noite a todos aí, as pessoas que estão nos assistindo. E é isso mesmo. Na realidade, a saúde, não só a parte médica, o teu trabalho, fisioterapia, enfim, tudo que envolve saúde das pessoas, são temas sérios e que sempre têm que ser tratados por especialistas. Então, hoje é comum a gente ver pessoas que não têm nenhuma formação especializada dando opinião, produzindo informação que acaba sendo, na realidade, um desserviço, são desinformações, né? E se você vai tratar de um projeto da tua casa, você precisa de um arquiteto. Se você vai estar com um problema jurídico, você precisa de um advogado. Você não vai chamar um arquiteto para resolver o problema jurídico, e vice-versa. Saindo ali da parte diretamente nossa. Mas quando você vai falar de cirurgia plástica, de debater todos esses detalhes que envolvem a cirurgia. A cirurgia plástica, hoje em dia, todo mundo vê a estética, olha o corpo, formato de peito e da mama, e lipo, e isso, aquilo, e harmonização facial. E às vezes tem que ver, primeiro, com detalhes, como era antes, para poder julgar, e quando vai explicar, tem que explicar de forma consciente. E isso que o Dr. Mansur está trazendo é muito importante, porque quem me acompanha aqui nas lives sabe que um ponto que eu tenho trabalhado muito é na preparação de profissionais para gravarem vídeos, e isso, de uns anos para cá, se tornou muito mais forte, ou seja, era uma atividade que essencialmente era dos jornalistas, e bem aos poucos as coisas foram mudando, e agora tem essa força total de todos os profissionais sentirem a necessidade de se posicionar em relação às suas profissões, porque percebem que existe muita desinformação. O Dr. Mansur, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e isso me traz, assim, uma responsabilidade de contar para vocês que a escolha desse tema é exatamente nessa linha de mostrar a importância de compartilhar conhecimento. Então, veja, Mansur, hoje você deve ter feito cirurgia, deve ter feito um monte de coisa, mas está aqui, consultório puxado, teve que sair antes do consultório, e está aqui oferecendo o teu tempo para, enfim, para esclarecer as pessoas sobre coisas tão importantes. Esse compartilhar conhecimento é uma coisa tão positiva, e você tem feito muitos vídeos também. Como que tem sido a repercussão disso no teu trabalho e também para a vida dos teus clientes e das pessoas que te seguem? É isso aí. Realmente, eu acho que quem tem a especialidade, a profissão, as pessoas que estão na área têm que produzir conteúdo de forma correta, de forma que esclareça, quer dizer, a verdadeira informação. Por quê? Porque, na realidade, a desinformação já existe. Você não tem como ignorar redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, o próprio Google. Então, assim, você tem, às vezes, conteúdo que não é correto. Como que você vai fazer? Não adianta ficar criticando e censurando, né? A gente tem, às vezes, colega que fala, isso está errado, isso... Como é que você vai fazer para competir? Você tem que produzir conteúdo correto para você, pelo menos, aumentar a quantidade. Isso todo profissional deve fazer. Eu acho que não tem como você voltar para trás, entendeu? Se tornou uma necessidade, né? Igual quando inventaram o carro, acabou. Né? A carroça não era mais tão importante, era só porque não podia ter carro. E gradativamente, vai imaginar a nossa vida antes do celular, como era. Né? Você percebia. Então, as coisas mudam e a gente tem que se preparar e entrar nessa mudança sem medo. Quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos, eu contratei uma empresa, uma produtora de vídeo, a Tempera Comunicações, e eu não gostava da forma que eu falava. Eu falo muito rápido e sou muito
ansioso para falar. Falava, né? Falava. E daí eu falei, eu preciso melhorar, e eu falei, quem que vocês indicam como profissional para fazer esse tratamento? E me indicaram a Cida, e nós fomos lá, correr atrás. Eu não era um dos mais assíduos em Era fazer os assim, não fale exercícios, mal de você, mas era assim. mas no carro, muitas vezes, eu ia para o trabalho, às vezes até eu trabalho em Curitiba e em Ponta Grossa também, onde é a cidade da minha família. E, às vezes, na viagem, eu ia fazendo os exercícios e treinando para melhorar, e principalmente essa coisa, falar conscientemente, né? A gente, informalmente, acaba falando sem alguns detalhes, e isso foi muito importante. E o vídeo fica mais interessante quando você conversa fazendo nessa falando de forma consciente. E não adianta quem acha que não dá, mas que eu não gosto de fazer isso, não tem mais nem gostar. Eu acho que no estilo como estão as coisas no dia de hoje, é assim, pronto, a gente tem que estar lá e estar lá fazendo direito, né? Produzindo conteúdo É. de forma correta. E com o celular hoje a gente consegue fazer tudo praticamente de forma portátil, né? Tá muito fácil. A qualidade das fotos que a gente faz com os celulares é impressionante, né? Nossa, e isso facilita muito, ou seja, É não é bastante. mais impeditivo para ninguém, né? Tendo conhecimento, tendo um bom conteúdo, saber compartilhar é um passo que é muito mais fácil, porque o grande problema é não ter o domínio de um assunto para que ele possa ser compartilhado, e aí que começa muita confusão. Eu admiro muito o teu trabalho, Mansur, porque você é muito responsável na forma de compartilhar os seus conteúdos, que geralmente vêm para as redes sociais de uma forma muito, enfim, atrapalhada, eu digo, porque ou é uma celebridade que fez uma cirurgia que deu certo, daí todo mundo acha que pode se espelhar naquela cirurgia, ou então fala alguma coisa que é uma grande besteira e vocês têm que sair corrigindo. Como que é isso? De ter que rebater, porque hoje acho que, não sei, eu vejo, meu irmão é médico, ele sempre comenta isso, né? As pessoas já vêm com o Dr. Google na bolsa, é assim. Exatamente. Na cardiologia, na cirurgia plástica, enfim, todas as especialidades, a paciente ela vem praticamente com dúvidas e muitas vezes acreditando em fontes que viram que são totalmente erradas, entendeu? Então, eu não tenho nada contra a blogueira, mas assim, uma blogueira que não é cirurgia plástica, ela não pode falar de conteúdo, de técnicas de cirurgia plástica. Ela pode até falar da mama dela e tudo, mas assim, tem coisas que a gente você não vai me Ela ver não pode fazer uma falando indicação. exatamente, entendeu? Então, as pacientes vieram, elas vêm até discutindo detalhes técnicos que um médico não cirurgião plástico, de outra especialidade, não conhece, porque é muito restrito à especialidade da cirurgia plástica. E mesmo nos procedimentos não cirúrgicos, né, a famosa harmonização facial. Harmonização facial, ela é um nome que ficou muito relacionado aos preenchedores de ácido hialurônico. Mas qualquer coisa que você faça, tanto cirúrgica quanto procedimento de consultório, que vai melhorar a harmonia da face, é uma harmonização facial. Né? Mas ela pegou tanto que quando você vai digitar o hashtag HARM, já aparece a harmonização facial pronto escrito, né? Mas foi uma palavra que não é técnica e que acabou pegando. Então, é importante a gente dizer que os tratamentos que se faz vai melhorar o rosto. Então, é uma harmonização facial, mas não é uma técnica específica. Uhum. Igual na É um conjunto lipoaspiração. de É um técnicas conjunto que de podem tratamento. receber esse nome, é Por isso? exemplo, se você vai fazer um lifting facial, você vai rejuvenescer a paciente, vai harmonizar a face, né? Uma plástica de nariz, Uhum. o botox, o próprio laser, os lasers que você faz para rejuvenescimento. Você vai conseguir fazer com que a paciente se sinta melhor. Então, é uma harmonização facial. Mas E, assim, é uma palavra que ficou genérica, que a gente usa, né, usa ela, pois afinal é uma palavra que está aí na mídia, mas é importante sempre deixar claro que ela não é uma técnica específica. e aí que eu acho que entra
esse compartilhar um conteúdo, né? Ou seja, para mostrar aquilo que funciona. E como que você vê hoje, por exemplo, isso é um tema que até eu estava conversando com a minha filha no final de semana sobre os filtros, que as pessoas vão se apaixonando tanto pelos filtros que depois acham que o seu próprio rosto, a sua imagem já não é mais aquilo, Filtros de filtros celular. do Instagram e tal, né? Que fica tudo muito melhor mesmo. Como lidar com essa expectativa? Tem aquela história de Nem o o que Primer, é né, Rafa? realidade e o que é expectativa? Como é que é Nem isso? tudo a gente consegue, né? É bom se a gente pudesse atender todos os desejos. Isso que você falou do filtro, né? Eu atendi uma ocasião uma paciente, família brasileira, né? E ela é jornalista nos Estados Unidos. Então, assim, a neurose lá dos jornalistas, porque a televisão 4K, né? Aham. Você vê o fiozinho de cabelo ali Então, assim, a quantidade de maquiagem que elas usam para você poder disfarçar os sinais de envelhecimento, das rugas de expressão, que todo mundo tem. Eu acho que você tem que amadurecer e envelhecer com qualidade. Um pouquinho de ruguinha, mas ali é uma etapa da vida, não é Não é uma feio. Eu punição, acho que não, você não tem como ficar com bundinha de bebê o resto da vida. Não tem nem é. graça, não teria graça a vida. Eu acho que você pode melhorar, suavizar, amenizar, mas sempre sem perder a noção do que é o normal. Exatamente. E tem, hoje em dia, com essa proliferação de informação equivocada, as pessoas escolhem acreditar no que elas querem mais. Isso que você estava falando, por exemplo, nesses casos em que esses procedimentos são muito bem trabalhados dentro do consultório, com uma indicação muito consciente, aí chega, digamos, alguém que é celebridade, vai lá e faz uma onda com algum procedimento, dá um apelido para aquilo, e tem milhões de compartilhamentos, seguidores e tal. Como que é lidar com a força das redes sociais, impulsionando muitas vezes uma fake news ou uma coisa que não é verdadeira, com um conteúdo que é de relevância, mas que não tem tanta gente assim, Entende? que, enfim, Eu que... acho que a leveza, você tem que conversar. Eu sou muito direto quando eu converso e com as pacientes no consultório. Quem me conhece, que já consultou comigo, sabe disso. Às vezes eu pergunto, as pacientes falam, vi todos os teus vídeos e eu falei, e daí no final da consulta eu falei, eu sou igual ou diferente? Ela falou, não, é do mesmo jeito e tal. Então isso é bacana, mas é assim, com leveza, explicar na linguagem do paciente, tentar desmistificar um pouco, e algumas vezes a gente usa alguns exemplos da própria mídia geral. Eu Uhum. vou dar um exemplo aqui que eu não tenho nenhum problema, e é uma coisa que é pública, é só digitar no Google as fotos que vão estar todas lá. Eu tenho uma foto de uma certa cantora brasileira que, há muito tempo atrás, fez Playboy. E daí, então, Uhum. nessa edição da Playboy, tem foto que aparece os seios dela, as mamas, bem junto o colo, e daí uma parte. Isso no Google tem. A foto com a mama bem afastada. E numa ela está com a mão segurando o sutiã, e a outra ela está com o braço para cima. E normalmente eu ponho sem o rosto, para Uhum. pacientes de mão. Eu falei, qual que você gosta mais, junto ou separado? E daí depois eu mudo para a segunda foto, que daí dá para ver que é a mesma pessoa, na mesma edição, então a foto foi feita provavelmente no mesmo dia. Então, para ver que a gente tem que desconfiar, você lê a informação, você recebe a informação, mas você tem que raciocinar e ver se aquilo é verdade ou não. Fazer ali uma checagem, né? Até e pensar de forma mais racional. Eu acho que é importante isso, mas assim, é uma coisa que vai ser gradativa. A gente sempre vai ter problema com esse tipo. É importante que o nosso conteúdo também esteja lá de forma correta, que as pessoas possam ouvir. E tem gente que vai entender, vai acreditar, vai aprender, vai aumentar o número de pessoas que vão aprender, e tem pessoas que vão preferir acreditar na fantasia. Uma pessoa que tem relevância, por exemplo, a síndrome Angelina Jolie, quando ela fez os testes genéticos, que deu uma incidência altíssima de risco de câncer de mama. A mãe dela teve câncer de mama e faleceu.
Ali, a mulher, uma mulher lindíssima, eu acho que ela é a mulher mais linda do mundo, o rosto dela, eu acho Sim, espetacular. perfeita. E feita, inteligentíssima, um avião, né? Uma grande atriz. Ela, com numa situação dessas, ela retirou o risco diminuiu bastante o risco de câncer de mama. Ela é super magra, né? Todo mundo sabe, o ombro dela é bem magrinha, então provavelmente ela tem uma mama bem fácil, ela já foi mãe. Então, ela levantou a mama e pôs prótese, sem dizer que ela fez isso, entendeu? Ela fez uma reconstrução de mama, e ainda ela ficou na mídia mundial por, sei lá, 3, 4 semanas, assim, no topo da mídia, com uma atitude, né? A estratégia de marketing dela, ela cuidou da estética, tratou o câncer e ainda ficou na mídia, era a coisa mais falada. Lembra-se na época que ela falou sobre Sim, eu isso? lembro. Bom, você Entendeu? sabe que eu tive câncer de mama e foi muito interessante, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu cheguei lá no onco, que, enfim, que é um médico maravilhoso, o doutor Sérgio, eu falei, ó, eu quero fazer igual a Angelina Jolie. Ele falou, "Ih", eu falei, "Ih, Ele não já aguenta, sei, percebe eu que também aguento esse negócio." professor. Assim, todo mundo chega aqui. Esse é um efeito. Falei assim, ó, e aí a gente sente o desespero da informação ser passada de maneira midiática, mostrando, falou, ó, o que aconteceu com ela. Não é sair por aí todo mundo fazendo a mesma coisa, porque não é bem assim. Quer dizer, então, o quanto que é importante a gente ouvir e confiar no médico e, enfim, não precisa dar um tiro de canhão numa coisa que A não matar uma formiga. não matar uma Ou não matar formiga. o vento para uma formiga um dia. Exatamente. Então, eu acho que é tão importante e por isso que eu reforço, eu tenho estimulado muito os profissionais de diferentes áreas a compartilhar conteúdo e aprender a fazer isso. E não tem outro jeito senão pondo a cara para bater. No começo é No difícil, começo é né? difícil, É né? difícil para todo mundo. Eu agora estou começando com uma nova turma do curso online, e uma turma, a maior turma que nós já tivemos até o momento, o que nos enche de alegria, mas ao mesmo tempo redobra muito a nossa responsabilidade, porque cada aluno é único dentro do curso. E uma coisa interessante é que os alunos já chegam tendo que gravar um vídeo para se apresentar para mim e tal. E é muito interessante mesmo, porque existe um sofrimento, e esse sofrimento é real. E cada um depois tem que fazer análise do próprio vídeo. Dificilmente alguém consegue focar num ponto positivo, e isso é algo que ao longo do tempo eu quero conseguir mudar na percepção das pessoas que me seguem, que a gente não precisa ter uma mão tão pesada e tão crítica para coisas que a gente sabe que a gente pode melhorar. E essa responsabilidade de fazer cada dia um pouquinho mais, um pouquinho melhor, ou seja, é mais e melhor, mas sempre procurando sair daquele ponto de dizer assim, eu não posso fazer porque não vai ficar perfeito, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Aliás, agora recebi aqui o Silvio, um cientista muito querido da USP, aqui falando, a Cida está fazendo eu gostar de gravar vídeos. Tinha receios e estou me libertando. É isso aí, ó. O Silvio está no desafio 20 por 5, que é o desafio mais forte aí do curso da turma de julho, e a turma de maio também está participando, 20%. que é o seguinte, olha só, vou te propor isso aí também, Mansur, gravar 20 dias consecutivos, todo dia um vídeo, e todo dia eu mando uma mensagem dando o norte do que a pessoa tem que fazer naquele vídeo. Então, por exemplo, a semana passada eram vídeos de 2 minutos, segunda e terça, quarta e quinta de 3 minutos e sexta-feira de 5 minutos. Por que é 20 por 5? Porque a cada 5 dias, quem está participando do desafio tem que postar nas redes sociais. E aí começa, né? Escolhe um dos vídeos, pode escolher qual gostou mais e tal, e vai lá e põe. Mas é interessante também, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo assim, algumas pessoas, e é o previsível, eu estimulo todas a fazer, mas algumas pessoas não conseguem e já resolvem desistir. Também é terapêutico desistir, porque é aquilo. O que aconteceu que desistiu?
não deu conta, pode jogar, puxa, eu não tenho tempo, mas a pessoa que ela quer resolver esse problema e quer se tornar uma pessoa de, de profissional, ou seja, assim, compartilhar conteúdo de maneira profissional, vai atrás dessa melhora e sabe que não vai ser fácil, porque não é fácil para ninguém. A não ser que você não tenha compromisso com nada, né? Assim, por exemplo, se você está fazendo entretenimento, colocar uma câmera na frente e sair contando alguma coisa bem suave, é mais fácil, não é? Agora, você ter um conteúdo organizado que dê sentido para o outro, que ele consiga levar aquela informação de maneira consistente, puxa, como é diferente. Até foi bom você falar. Quando a gente, por exemplo, eu sou cirurgião plástico, né? Tá tudo na minha cabeça, tudo que a gente aprende. Às vezes, quando você vai explicar, você tem que, né, na verdade, organizar de uma forma que, a pessoa, que o cliente entenda. Então, às vezes, acho que você pensou e não falou claramente. Então, tudo isso você tem que treinar. E a Cida treina a gente muito bem para isso. E melhorar também a forma de falar. São vários exercícios, mas eu ainda te digo, Cida, que dependendo do estado de humor da gente, o vídeo fica melhor. E Claro. às vezes fica bom. E dependendo do dia que você assiste aquele vídeo, tem dias que você gosta mais e tem dias que você gosta menos. Claro. É interessante, assim, depende se você está de bom humor, está animado. Tem dias que flui, né? Tem dias que simplesmente... Tem dias que flui. Às vezes você grava, às vezes de primeira eu gravo, e às vezes eu gravo, desculpa, 5, 6 vezes ou 4 vezes, daí eu edito, pico os pedaços e tal. Não, vai assim mesmo, porque a informação tem que sair. Mas não flui igual. Mas é assim, Mansur, e sempre vai ser. Eu lembro, eu estava contando hoje para uma cliente minha que eu tinha dado uma atividade para ela, ela só me enrolou e não fez. Aí eu falei, olha, você fica aí se boicotando. Ai, Cida, mas é muito difícil, eu preciso gravar, mas eu acho que eu vou gravar depois, aquela história. E aí, eu contando para ela, olha, uma das coisas que para mim, quando eu comecei, faz o quê? Uns 3 anos que eu comecei, assim, mais diretamente nas redes sociais, faz 1 ano e meio que eu entrei. Lembra que conversava Estava começando. Então, eu já estava com o meu curso online, mas eu não compartilhava muito conteúdo. Faz exatamente 1 ano e meio que eu comecei e tal. Mas eu digo assim, que no começo eu falava, mas eu tinha a sensação de que eu não estava falando para os meus seguidores, e realmente não estava mesmo, porque eu nem tinha seguidor, e hoje em dia também eu não tenho lá uma audiência muito grande, mas eu tenho pessoas que estão sempre aqui comigo, e é uma delícia. Ontem, inclusive, na aula inaugural do curso, foi maravilhoso, porque muitos seguidores que hoje são meus alunos, eu pude ver o rosto das pessoas que estão sempre aqui mandando mensagem, foi muito bacana. Agora, o que eu ia te dizer é que, no primeiro momento, então, os meus vídeos eram muito travados, porque eu ficava muito preocupada com os meus pares, com as minhas amigas, o que elas vão dizer. A Cida desceu no Play agora para brincar e fazer vídeo, poxa vida, trabalha com isso, com aquilo, agora vai para as redes sociais, e isso tem muito preconceito. Aliás, grandes amigas minhas, grandes assim, pessoas que são do meu convívio muito direto, passam por cima desse assunto, como se não quisesse falar sobre o fato de eu estar nas redes sociais, porque incomoda, é como se fosse algo assim que eu tivesse desvalorizando a profissão, quando na verdade é exatamente o contrário, é a responsabilidade de fazer a profissão ganhar peso, ganhar força, ganhar a dimensão que deve ter. Mas é difícil, a gente sofre muito preconceito. Você sente isso também? Eu senti, assim, eu acabo não pensando muito, mas a estratégia que eu fiz quando eu gravei os primeiros 4 vídeos, a primeira gravação, foi editado os vídeos, a minha preocupação na medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele é muito rígido e é muito reacionário, ele está atrasado, falo isso abertamente, ele está muito atrasado com o que existe de modernidade de hoje. Ele acaba fazendo com que o médico ético, correto, ele não pode fazer uma série de coisas e as pessoas que não cumprem,
Daí esses a gente não sabe direito o que acontece. Sim. A gente sempre espera, as mudanças elas são lentas quando é uma associação, um grupo grande, um conselho que tem que ser conservador, que tem que né, dar a regulamentação da profissão, a gente entende um pouco isso. Mas quando eu gravei os meus primeiros 4 vídeos, eu mandei para um amigo em São Paulo, né, eu faço parte da Associação Mundial dos Cirurgiões Plásticos de Descendência Libanesa. Então eu mandei para esse amigo pedindo a opinião dele, e ele encaminhou para um outro amigo, um cirurgião senhor, um cirurgião plástico, que fazia parte do Conselho de Medicina do Estado de São Paulo, para ele ver se eu estava infringindo alguma norma ética e de publicidade. Eles falaram que estava tudo ok. Também mostrei para o meu advogado, e daí foi que daí comecei a pôr coloquei no ar, porque ninguém fazia vídeo. Daí que eu comecei a postar os vídeos, depois dessa tamanha preocupação que a gente tem, né? Hoje Pois tem é, mas bastante bacana isso. É. Mas olha, às vezes as pessoas dizem, mas Cida, você não passa atividades práticas assim para trabalhar a voz e tal. E eu tenho muita responsabilidade e todo profissional tem que saber os limites entre o lado de cá e o lado de cá, ou seja, até onde eu posso ir nas redes sociais em que eu não não vá além do que o meu Conselho Federal de Fono me permite, enfim, aquilo, da mesma forma como você, porque isso é questão de respeito com os outros profissionais também. Mas aí a gente vê exatamente isso. Outro dia eu estava contando aqui uma situação que tem uma influenciadora, uma menina que eu gosto muito, eu acho ela muito simpática, e ela fez algumas aulas de voz com um locutor. O locutor, em algum momento, deve ter aprendido alguns exercícios com o fonoaudiólogo, e ele, então, ensina isso também. É uma coisa extremamente comum, mas aí as coisas chegam, nem aquele sempre telefone tá sem certo. fio. É. E ela estava muito empolgada, ensinando. Falei, sabe o quê? Eu vou aqui aprender também como é que é esse negócio. Olha, é um negócio que a gente fica de cabelo em pé, porque se alguém saísse fazendo aquilo que ela estava mandando, e provavelmente algumas pessoas fizeram, estariam colocando em risco a própria voz. Mas eu vou te contar, e quantas lesões vêm de um Lesões, exatamente. exercício feito errado. Mas eu vou te contar que a forma como ela estava tão empolgada compartilhando aquilo me fez ficar e ver até o final, sabe? Então eu vejo assim, ela estava com centenas de seguidores dela, achando o máximo, e comentando e tal. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, ou seja, não vou ser eu a chata Ela da... não é especialista, né? Não, ela é uma influenciadora, mas ela estava ali. Mesma coisa que você falou de um procedimento cirúrgico. Ela estava ali compartilhando a experiência dela, de um exercício que ela estava fazendo de um jeito totalmente equivocado. Mas nessas alturas, eu vou te dizer o seguinte, sabe? Eu acho que eu já estou ficando meio. Não, sabe? Não vou ser aquela tiazona que vai ficar. Você não pode fazer isso. Não. Sabe o que eu fiz? Eu resolvi curtir. Falei, deixa eu ver como é que é isso, assim, porque o que você vai fazer, sabe? Assim, o que eu posso fazer é me posicionar. Tu nem falou qual exercício era, né? Já para Não dar. vou. Não, Tem que aprender não, direito, não tem como aprender assim. ficou curioso. Depois tu me conta. Não, você pode fazer errado. Mas é isso. E eu acho interessante porque nós temos que aprender muito com as pessoas enfim, que têm essa facilidade de não pôr muito cuidado naquilo que falam, porque vão falando, e a gente tem mil coisas, não, isso daqui, se eu falar isso daqui, se alguém fizer errado, vai ter tal problema, e é aquilo, né? Então a gente vive meio amarrado, mas mesmo assim a gente vai, né? Com as cordas, a gente vai tentando avançar. A gente fez um juramento, temos que cumprir, então a gente tem que... Mas eu me sinto muito feliz, sabe, Mansur, porque eu me sinto muito grata também a toda a confiança que eu sempre tive, graças a clientes como você e pessoas tão maravilhosas que estão sempre no meu dia a dia, que confiam muito no meu trabalho presencial, e também isso era um ponto de ficar assim, sempre me questionando, meu Deus, mas o meu cliente do consultório, ele não vai gostar de me ver na rede social.
larga isso, sabe? Na verdade, é muito diferente, as pessoas gostam, elas querem também entender, por exemplo, você é o quê? Do meu consultório, está sempre na minha rede social, está me seguindo, e eu também te sigo sempre, não é bom isso? Muito bom, isso aí a gente está sempre, é o networking, né? Que todo mundo se beneficia, melhora, evolui, aprende coisas diferentes. E às vezes, para pessoas que você entrevistou, personalidades até interessantes da gente conhecer, que jamais conheceria se não tivesse acompanhando você na rede social, não tivesse te conhecido. Então, isso é importante. O mundo ele mudou, enfim, essa voltando, repetindo aqui, mas isso eu acho que é importante. E eu acho que o cliente gosta de ver. E é interessante fazer uma pesquisa, né? Se a gente vai pesquisar um determinado assunto, um determinado profissional, você vai olhar na rede social, nas mídias. Então, se você tem já algumas explicações, você já está se comunicando de forma correta, você está facilitando o teu próprio trabalho dentro do teu consultório, que isso também é um objetivo da gente participar e produzir conteúdo. Você, né, produz uma informação, esclarece as pessoas e as pessoas que têm interesse em te procurar já conseguem conhecer um pouco de você. Né? Fica uma coisa menos abstrata, digamos. Fica até mais personalizada, né? Interessante estar falando. Agora, veja, tem muitos profissionais que ainda não se atentaram para a importância disso, e quando se dá um Google lá, o profissional, ele é muito competente, mas ele está se tornando obsoleto, está escondido, e aí vai se distanciando da realidade, é isso que se falou, ou seja, se você não usar as ferramentas que você tem à disposição, você não consegue mostrar o teu trabalho. Outro dia eu recebi um cliente que falou assim para mim, foi muito bacana, a gente conversando na primeira consulta, e ele falou, olha, Cida, você falou lá no podcast e tal, eu ouvi todos os teus podcasts, ele falando, você tem, nem sei quantos são, você tem 22 lá e tal, eu ouvi todos, e tem um deles que você falou aquilo que não sei o quê, quer dizer, então, isso que você está falando é muito gostoso quando você recebe um cliente que ele já vem entendendo qual que é o seu pensamento, o que você acredita, quais são os teus valores, isso facilita muito também, é um outro jeito de mostrar o trabalho, não é? Exatamente. A gente, logo que eu terminei a residência, em 2000, comecinho de 2006, para você anunciar, se punha, ligava para a Editel, né? Conversava com a Editel e punha um anúncio na página amarela, né? Era caro, então você punha pequenininho, a primeira anúncio é pequeno, e depois... Nossa, nem né? faz. Ou seja, mudou tanto que... Eu lembro que uma vez eu fiz do povo do domingo era desse tamanho. Exatamente. Eu anunciei maior, eu dividi em 3 vezes para poder pagar o anúncio, de tão caro que era. Eu era uma piveta no meio da história. E depois você vai diminuindo até a gente vai mudando, né? A forma de se comunicar mudou bastante, né? Uma vez eu assisti uma palestra bacana de uma cirurgiã plástica falando, né, desde a época dos colunistas de jornal, isso falando da década de 70 para 80, né? Ela deu o nome de um colunista, Ibrahim Suede, o nome do colunista do Rio de Janeiro. O professor Tengui sempre estava na... Então, era uma forma de você se divulgar, que era da época. E olha o quanto mudou tudo. Nós estamos falando vamos falar de 80, 70 para cá, são 50 anos, né? O que mudou nesses 50 anos? E agora, essa semana passada, aí, né, faz uns dias, saiu o documentário lá do ex-presidente do Facebook, lá, Dilemas na Rede, e que está sendo super comentado e tal. Acho que todo mundo tem que assistir esse documentário no Netflix. É imperdível e faz a gente repensar muito sobre os posicionamentos que nós temos e que acho que aquela coisa assim, será que esse pensamento é meu ou ele está sendo fabricado na minha cabeça? E a importância da gente realmente seguir pessoas que agreguem e que tenham uma visão de mundo que, de fato, possa agregar e não emburrecer a gente, né? Então, esse eu acho que é um momento muito interessante também das mídias sociais, em que eles provam algo que a gente já sabe, que a gente vem sentindo, que é
o fato das coisas estarem fora de controle. Não E tem mais como controlar, né? vai depender de cada um de nós, né? Mas é Assim, a isso que a forma pessoa, de... cada vez que ela recebe uma notícia, que ela lê um post, que ela tem que ter uma análise crítica. Isso é verdade ou isso é mentira? Exatamente isso. E daí pensar, por que que eu acho isso, por que que eu acho aquilo. Isso só que às vezes é difícil a gente, ou né, às vezes até uma coisa que eu acho estranha, eu vou lá e ponho no Google para ver se já saiu alguém debatendo o assunto, ou tem até uns sites que eles falam de fake news e tudo, mas, de modo geral, até agora vai ter o Congresso está vendo a lei para aprovar esse, né, como fake news ser crime, e a gente tem que tentar ver se é verdade ou não, mas sempre desconfiar, né? Sempre você tem que ter uma desconfiança assim, da informação. E eles falam muito, assim, sobre coisas para realmente a gente questionar a forma como as coisas estão acontecendo agora, né? As informações que são entregues para a gente. E aí que eu reforço, quem está aqui nos assistindo, deixa eu dar um oi aqui, porque estou aqui num papo tão gostoso com o Mansur e com vocês, que eu nem estou lendo muitos comentários. O Vilmar, palavras, força de expressão do outro lado, tem sentimentos e entendimentos, viu? Que gostoso. Parabéns, conhecimentos têm que ser compartilhados. Isso daí, Joselita, Mariana, Laisa. Aqui também, olha, a Luciana fala assim, Cida, eu amo ouvir você. Ah, que delícia, muito obrigada. Ainda não fiz os seus cursos, mas já aprendi muito assistindo suas lives. Olha, esse é um ponto também que eu gosto de dizer o seguinte, o curso é para quem quer dar um passo a mais, porque o meu propósito é compartilhar conteúdo. E esse compartilhar conteúdo independe do curso, e eu gosto muito que as pessoas se sintam muito à vontade. Quando a gente entra no lançamento de uma turma, é um arsenal de informação, de anúncio, porque isso é marketing digital, e a minha equipe, né, enfim, trabalha firme com a divulgação do curso, mas não existe coisa que me dê mais alegria do que compartilhar conteúdo, seja no meu curso, ou seja aqui, com quem está fazendo parte disso tudo. Então, aqui, olha, a Ana Cris também, eu acho que foi sobre o momento que eu falei, de falar muito e os amigos ficarem criticando. Isso é uma coisa bem difícil mesmo. A Josi está aí. Oi, Josi, está bem tranquilona hoje aí, né? A nossa atriz principal da Maratona da Comunicação. Querida, muito bom você estar por aí. É isso aí. Agora, a tendência atual é a era digital, que vai crescer cada vez mais, e isso exige um posicionamento para que cada um saiba exatamente como deseja se posicionar. Uma coisa é certa, a comunicação vai ser um divisor de águas entre aqueles que vão se posicionar bem e aqueles que, por causa de uma comunicação limitada, vão ficar para trás. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida que é pela comunicação que nós vamos fazer com que seja possível levar a mensagem para mais pessoas. Se duvida disso, Mansur, o que você acha? Não, eu acho que, na realidade, este ano, com a pandemia do coronavírus, o negócio se acelerou de uma forma absurda, né? Você consegue. Nós estamos em setembro, 9 meses, 8 meses atrás, a gente não tinha ideia da quantidade de informação que está sendo trocada através das lives. Se fui comprar uma webcam Full HD, não tem na loja, tem lista de espera, você não consegue comprar no site, quer dizer, que a necessidade de todo mundo se comunicar e produzir conteúdo, e conferência, e reunião, o mundo mudou completamente. Já vinha mudando e esse ano foi um salto triplo. E tanto que, por exemplo, a consulta online, né, a consulta médica não presencial, nunca foi permitida pelo Conselho Federal de Medicina. E devido à pandemia, isso mudou. Então, já tem a regulamentação, como a forma de ser feito, tudo, e pode ser realizada, que é uma grande mudança, assim, num conselho que precisa ser conservador por né, lidar com a vida das pessoas. Então, você vê como tudo mudou. Até esse é um pequeno exemplo de quantas coisas, né? E quantas coisas podem ser Mais, resolvidas, né, na telemedicina, não por precisa exemplo. mais, mesmo a Quantas avaliação, tem várias. filas,
quantas filas vão deixar de existir, quantos problemas podem ser resolvidos sem deslocamento. Economia de tempo, né? Sim. Também, né? Claro, conversar ao vivo é gostoso, eu adoro, né, conversar e encontrar as pessoas e bater papo, né? Falo bastante, então isso é bacana, mas realmente, né, quantas reuniões que se resolve hoje sem precisar sair de casa? Nem me fale. Você desliga o telefone, desliga a câmera aqui, daí liga uma chamada de WhatsApp, já resolve mais alguma coisa, sentado, economizando gasolina e evitando, né, de Mas circular. tudo, Então, o nós temos um tempo, o uso motivo, do tempo, tudo. né? Só de pegar o estresse no trânsito, você já muda o humor da gente. Se você está tranquilo em casa, já. Claro, ficar muito tempo em casa é muito ruim, né? A gente passou um ano que foi difícil, agora já está se resolvendo. Na verdade, Assim a todos gente os pensa, né? empregos são É, é. ruins, né? Acho que tem que ter um equilíbrio, mas com certeza melhorou e vai melhorar mais ainda. Enfim, eu acho que quando a vacina sair, as coisas vão tomar outro rumo. Até lá, eu acho que as coisas vão ficar meio. Eu só quero voltar a atender quando. Quer dizer, estou atendendo direto aqui, mas restabelecer viagem, tudo isso só depois que a vacina sair, porque, enfim, cada um tem o seu posicionamento, né? Isso é muito Mas pessoal, daqui cada é, mas eu estou tranquila, porque, na verdade, eu vou dizer o seguinte: para mim, a minha adaptação, na primeira semana eu achei, meu Deus, porque eu sempre no corpo a corpo ali com os meus clientes o dia inteiro e tal, eu falei, como é que vai ser esse negócio? Mas isso que você falou é muito interessante. Você acaba de, por exemplo, de fazer aqui uma live, aí você vai para se você quiser mudar de ambiente, você vai para um outro ambiente e vai dar uma palestra, mas dentro do mesmo lugar, da tua casa, quer dizer, é sensacional isso. Eu acho que isso, as lives, elas podem incomodar um pouco, ou seja, o tempo todo tem live, mas às é vezes não forma tem de nem você, tempo de ver tudo. não tem tempo, né? Mas é uma forma de você se É manter uma forma de atualizado. aprender, né? Hoje está saindo né, a Jornada Paulista de Cirurgia Plástica Reconstrutiva, é online. Então, há um mês atrás, eu gravei a minha participação, participo de uma mesa redonda, então cada cirurgião fala 12 minutos. Então, gravaram, teve já o moderador, já fez as perguntas, eu já respondi, então está lá gravado. Daí, como é online, então eu tive que produzir material de apoio, mais vídeos. E hoje abre a Jornada Paulista online, que vai ficar ao ar por 2 meses para as pessoas assistirem todos os assuntos e ver o material de apoio, uma coisa que não se fazia no ano Ou seja, passado, entendeu? E está quanto acesso abertíssimo. à informação que se tem aí, Ficou mais né? fácil. E a gente viu que aprende no começo. Quando se viam vídeos no ano passado, antes, até assim, não é igual assistir ao vivo, mas É, era questão de habituar. É igual, por exemplo, é. máscara. Isso, às vezes eu vou para Ponta Grossa, eu entro no carro, em vez de eu tirar a máscara, quando eu vejo, eu andei fiz a metade da viagem ainda com a máscara no rosto. Eu estou sozinho dentro do carro, né? Não teria o porquê estar com Não ela. teria porquê estar de máscara. Às vezes em casa, você chega, vai guardar a chave, isso, aquilo. Eu já fiz dessa. Eu estou de máscara ainda, né? E a É, gente acostumou. Quer dizer, com é. tudo a gente se adapta. O ser humano tem uma capacidade de adaptação, de melhorar a performance imensa. Isso serve para qualquer área. O cérebro humano é uma coisa fantástica. A Cida trabalha treinando a gente para falar melhor e para se comunicar melhor. E às vezes você acha que a minha voz não tem jeito, eu não tenho como melhorar, e todo mundo consegue melhorar. Isso Tudo. eu deixo bem claro sempre. Até a forma de eu assistir o vídeo, olhar as pessoas hoje, eu já olho com mais análise crítica depois de tudo que eu aprendi com você. Obrigada, Mansur. Eu vejo assim que uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente nesse processo de adaptação é, é saber que melhorar não significa que tem que estar perfeito. Até o doutor Cleandro está aí. Oi, Cleandro, está aí Tudo na bem? nossa live. É importante retomar um tema que eu falei muito com ele, né, sobre o perfeccionismo, quanto que às vezes o perfeccionismo impede uma pessoa que é maravilhosa, que tem muito conteúdo,
de poder se jogar com mais naturalidade, não se cobrar tanto assim, não colocar um, um julgamento tão austero, para que as coisas possam fluir. E aí vai ficando cada vez mais fácil, né? Esse é o ponto. Aqui a Nice também falou: oi, tudo bem? Tá quietinha aqui, minha aluna querida aqui, o pessoal todo. Muito E bom. a gente só vai, a gente sempre está melhorando. Você só vai parar de melhorar na hora que a gente chegar no último dia nosso aqui, né? Então, todo dia é uma evolução, uma melhora em qualquer aspecto da vida, seja de um jeito, seja pessoal, familiar, treinamento para falar melhor, ou andar de bicicleta melhor. Quer dizer, a evolução do ser humano é assim, nós somos assim. Daí não adianta a gente também querer perfeição, é difícil às vezes você não ser tão autocrítico, né? Tem que, claro, sempre procurar É, melhorar, procurar mas sempre melhorar, né? Mas nunca achar que só quando tiver perfeito é que vai ser bom. Aí impede, bem isso, fez o negócio lá, vai editar, já faz, é claro. Às vezes não ficou bom, faz mais uma vez, faz outra e tal, mas não precisa. aprenda a É. editar, que editar é um negócio bom. Você já vai cortando Você ali. mesmo está editando o teu material? Eu Mas edito quando olha, eu preciso cortar a palavra que eu falo rápido, então eu ponho bem no slow, quer dizer que você não e me daí, enganando? quando a boca eu corto e Não me deixo a diga. frase, às vezes, não dá tempo de atender. Você está tão cansado de tanto, né, fazer consulta, cirurgia, que tem que editar um pouco. Eu acho que a edição Mas está aí para ajudar. Mas que marotagem é essa? Quer dizer que quando eu ouço o teu vídeo, tem ali um dedinho teu na Aí edição eu também ali para ediçãozinha, atracar? o cara, né, respira olhando para a câmera para poder cortar. Então me conte, conte pra gente aí o que que você tem, porque você foi se aperfeiçoando e teus vídeos estão muito legais e você se equipou. O que que você sugere, quem está nos ouvindo aqui que quer também começar a gravar, você comprou câmera, microfone, conta um pouquinho. A gente já está quase acabando, não acredito que são 8h50 já, mas dá Eu, tempo. eu comprei um microfone de lapela Mas olha que chique. para poder ficar, a câmera ficar um pouco mais longe, né, com fio, né? Sem fio o investimento é muito alto. Mas o microfone de lapela simples, com extensor, quem tem iPhone tem o adaptador, que já tem no iPhone, você consegue gravar. E agora na pandemia a gente teve, né, alguns meses que não pôde operar, não pôde atender consultório. Eu fui aprendendo a iluminação, então hoje eu estou com duas luzes, né, a luz principal e uma luz de preenchimento para fazer deixar a gente com mais profundidade. Isso eu aprendi a fazer, eu mesmo fiz algumas iluminações com uma holofote de lâmpada de LED, assim, como se usa para iluminar a fachada. Eu vou encomendar com você esse Não, eu vou fazer para você. E daí, para a aula, eu comprei daí uma webcam, né, porque essas webcams do computador meu, ele já é um computador que não é tão novo, é muito ruim a resolução. Então, eu comprei uma webcam nova, eu estou gravando com duas câmeras aqui, para cada uma para um negócio. Mas foi bacana, a gente aprende coisas diferentes. E esse curso de Uma edição? jovem aí que, esse aí Sim. sozinho. Sabe como é que eu aprendi a editar? É. Nas palestras eu tenho que pegar uma cirurgia de 4 horas, de 2 horas, e transformar em vídeos curtos. Então eu ponho assim, bem acelerado alguma coisa e deixo mais devagar a parte mais importante, assim, mas sempre acelerado, então tem e sempre pedacinhos curtos, mas que dê para ter o sentido ali das etapas da cirurgia. Quem fazia isso para mim era uma amiga minha, a cirurgia plástica, a Priscila, e, e ela teve nenê. É. Segundo filho, segunda a filhinha dela, quando estava para nascer, ela não tinha mais tempo de me ajudar nisso. Daí eu tive que aprender, né? E daí que eu comecei a aprender e a gente vai treinando, e isso editando para as cirurgias que eu filmo para apresentar em congresso de cirurgia plástica. E com isso eu comecei a aprender e depois eu acabei levando para os vídeos que eu faço também, para Que algumas coisas. bacana. Bom,
Vocês viram, né? Vocês viram que bacana que é esse cuidado em ser profissional de todas as formas. Por quê? Vai compartilhar conteúdo, tem o teu equipamento, tem o teu celular e tal, mas se você tem uma luz, já ajuda muito. Se você tem um microfone, já ajuda mais ainda. E esses pequenos cuidados, né? Você veja, eu tenho até um aqui que a gente nem está usando hoje, porque eu estou tão traumatizada com o Ah, meu YouTube. E mas ele não assim, dá microfonia por causa quando usa duas fontes, né? não, mas eu descobri por quê? Porque o meu cabinho desse eu deixei no consultório outro dia. Ele tem que ter três entradinhas, três coisas aqui, né? Três marquinhas. E ele que eu mudei o cabo, então ele estava dando microfonia. São pequenas coisas que a gente tem que ir ajustando para tornar também confortável quem nos ouve. Eu, aí, nos últimos dias, até o Cleandro está aí, a gente teve problema, a gente acabou fazendo uma live novamente, porque tivemos problema com áudio. Tá todo mundo aprendendo, então aquela coisa, dá para ir melhorando, mas sem aquela pressão que, né, não vou fazer por causa disso ou daquilo. Vai dando um jeitinho de encontrar o meio certo de você trazer o teu conteúdo de uma forma que possa contribuir com a vida dos outros. Olha, é isso aí, doutor Mansur. Estou muito feliz de ter feito essa live, de estar finalizando essa live com você, de ter aqui. Quero que você volte mais vezes. Vamos vamos conversar mais, conversar bate-papo mais. aqui, porque isso é um grande incentivo para os profissionais que estão nos assistindo, que sabem da importância de compartilhar algo que tenha valor. E saber fazer isso com a responsabilidade e de forma acessível, isso é show de bola. Então, você está de parabéns. Quem puder, vai lá seguir Dr. Alexandre Mansur. Não, é Alexandre Mansur Oficial. Isso. Então, tem que ir lá no oficial dele, vale muito a E pena. Alexandre Mansur Cirurgia Plástica no YouTube. Eu estou começando a trabalhar com ele, porque o vídeo são diferentes, né? As formas da gente. Os vídeos têm um pouco mais extensos, Sim. então tem já alguns vídeos, mas vai chegar coisa nova aí. Eu aproveitei a quarentena também para atualizar meu site com um monte de Tá super textos. bonito, né? Eu vi lá que tá. Essa vai ser uma. Sempre tem que melhorar, né? A gente tem Sempre. que deixar acesso para as pessoas poderem se informar e analisar. Mas É, é um prazer sempre conversar com você, Cida. Eu gosto muito de você e de conversar com você. O nosso papo é sempre tão bom. é recíproco, eu gosto muito também. Te agradeço, desejo muito sucesso para você e que você esteja sempre achando tempo para compartilhar o seu conhecimento, porque ele é muito rico e eu tenho certeza, Mansur, que salva muitas pessoas, muitas mulheres de grandes problemas. E se Exatamente. até salva a vida, né? Da pessoa Exatamente. A gente não não brinca, errar né? na Da escolha de um saúde. procedimento, né? De forçar a saúde para um lado errado aí, né? Eu Muito agradeço obrigada. também. Muito obrigado. Pessoal, um E grande beijo. desculpa. Quero até dizer o seguinte, que amanhã é quarta-feira, é dia de almoçar ou de comer sobremesa comigo. Amanhã nós vamos falar por que que a objetividade melhora muito a vida das pessoas. Então não perca. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que exercitar nessa vida é a objetividade. E ela é traiçoeira, porque às vezes a gente acha, estou sendo objetivo e tal, quando vê, pronto, a objetividade foi-se embora. Obrigada aí por ficarem aqui nesse nosso bate-papo, mas eu espero vocês amanhã, 12h30, combinado? É a live tradicional das quartas-feiras e essa eu não abro mão. Um grande beijo, boa noite, bom descanso a todos. Um beijo, pessoal.